E aí, pessoal, respiraram depois do bloco anterior? Foi um pouco corrido, né? Bom, vamos lá. Esse com um pouco mais de calma, mas ainda assim com bastante conteúdo. Antes, ó, o objeto da aula de hoje vai ser, desse bloco, perdão, vai ser sociedades, as características gerais das sociedades, as mais importantes, e sociedade em comum. Antes da gente abordar o tópico principal desse bloco, vamos só fazer algumas breves observações sobre o estabelecimento. Para vocês que estão com saudade do fim do bloco passado, que a gente falou bastante de estabelecimento, observações finais sobre o estabelecimento. É possível a penhora do estabelecimento, súmula do STJ. Basta saber isso. É possível a alienação do estabelecimento, mesmo em falência ou recuperação de empresa. Brevíssimos comentários, meus caros. Na falência, o objetivo, a finalidade da falência é justamente vender os bens para saldar as dívidas. Então é evidente que pode alienar o estabelecimento dentro da falência. E na recuperação judicial, qual que é a finalidade da recuperação judicial? É encontrar uma saída para aquela empresa. E às vezes a única saída que resta é a venda do estabelecimento comercial. Por isso, então, a possibilidade de alienação nessas hipóteses. Terceira observação final. O adquirente por trespasse, aqui voltou o trespasse. Perdão, gente, aqui no segundo tem uma observação importante que a gente precisa fazer, que nesse caso aqui da alienação em falência e recuperação de empresas, o alienante não, pessoal, isso aqui é muito importante, o alienante não responde pelos ônus, não é trespasse. Então a gente viu lá atrás que a alienação é sinônimo de trespasse, mas a alienação quando acordo de vontades, nesse caso que é um trespasse. Contudo, aqui na falência, na recuperação de empresas, essa venda, essa alienação ocorre por decisão judicial. Nesse caso, o adquirente não responde pelas dívidas, não responde por ônus nenhum, fica livre de ônus. Esse adquirente, nesses casos de falência e recuperação de empresas, o único motivo para ele comprar, o grande motivo é justamente por estar livre dos ônus. Agora sim, terceira observação. O adquirente por trespasse, então aqui novamente tratando do trespasse, responde pelas dívidas tributárias e trespasse trabalhistas. Aqui por força do CTN, Código Tributário Nacional, e a CLT, tudo bem? Então aqui, feitas as observações finais importantíssimas sobre o estabelecimento, complementando o bloco anterior, vamos passar agora para o assunto principal desse bloco, sociedades, características gerais. Pessoal, aqui vamos começar sobre a quantidade de sócios. Isso já foi abordado nas aulas anteriores. A gente falou que a regra no nosso sistema é que a sociedade é composta por sócios no plural. Por isso, em regra, a quantidade mínima de sócios são 2 pessoas, 2 sócios. Qual que é a exceção? A sociedade unipessoal, que só existe então em caráter excepcional no nosso sistema. Vamos trazer aqui para vocês as hipóteses. São 4 hipóteses principais que vocês precisam saber. Quando que é possível só um sócio? Para todas as sociedades, salvo SA, é possível ter um só sócio durante 180 dias. No caso da SA, esse prazo vai para 1 ano. E aqui, pessoal, sempre trago aqui a lei para vocês conferirem. Fiquem à vontade, sempre que quiserem aprofundar um pouco mais, algo que eu só comento um pouco mais superficialmente, fiquem à vontade para estudar a lei em si, mas fiquem tranquilos que o que está sendo tratado aqui é mais do que suficiente, beleza? Terceira hipótese. É uma espécie de SA, pessoal, que chama subsidiária integral. A subsidiária integral ela tem uma peculiaridade bem interessante. Ela permite que o único sócio, o único acionista dessa sociedade chamada subsidiária integral seja uma sociedade brasileira, uma pessoa jurídica. Olha que interessante. Então, a única sócia da subsidiária integral, é uma outra sociedade. Aqui está o artigo que prevê isso. E aí, por fim, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Aqui é uma lei recente e a única finalidade disso é tributária. Então, sem grandes segredos, só lembrar, regra, 2 sócios, exceção, 1 sócio, e aqui os requisitos e prazos e tudo mais que permite que exista um só sócio. Vamos lá, dentro dessas características gerais, vamos falar agora, pessoal, da sociedade personificada e a não personificada. Qual que é a diferença? A diferença, evidentemente, como o próprio nome nos sugere, é a existência ou não de personalidade jurídica. A personificada tem personalidade jurídica e a não personificada não tem personalidade jurídica. O que é interessante a gente saber, vimos que a personalidade jurídica, que é exatamente o critério que diferencia esses 2 tipos de sociedade, a personalidade jurídica surge com o registro.
por força do artigo 45 do Código Civil. Então, se essa tem personalidade jurídica, ela evidentemente tem registro, que é o que faz nascer a personalidade jurídica. Por outro lado, a não personificada não tem a personalidade jurídica e não tem registro. Quanto ao nome empresarial, a personificada sempre tem e a não personificada não tem. Quanto à responsabilidade dos sócios, aqui vem uma curiosidade, que às vezes, por intuição, nos leva a erro. Em ambas, pessoal, a responsabilidade é subsidiária. Por quê? Na sociedade personificada, por que subsidiária? Subsidiária é que assim, antes de ser cobrado o sócio, então a responsabilidade do sócio, antes de ser cobrado o sócio, tem que ser cobrado uma outra coisa, que a gente vai ver o que é. Isso significa que a responsabilidade é subsidiária. No caso das sociedades personificadas, em que há personalidade jurídica, primeiro então tem que ser cobrado o patrimônio, os bens da empresa, da personalidade jurídica. Então há benefício de ordem. Os sócios podem responder, dependendo do tipo de sociedade, mas sempre haverá o benefício de ordem, que primeiro tem que ser cobrado o patrimônio da empresa. E aqui, na não personificada, também é subsidiária. Mas ora, aí vocês perguntam, mas como? Subsidiária, se tem que cobrar antes alguma coisa para ela ser subsidiária, o que nesse caso será cobrado se não há personalidade jurídica? Nesse caso, meus amigos, será cobrado primeiro patrimônio especial. Então, ainda que não exista a personalidade jurídica, os sócios, para a exploração da atividade, natural que destinem alguns bens, algum patrimônio para essa exploração. É esse patrimônio que é chamado de patrimônio especial e é ele que vai primeiramente responder pelas dívidas empresariais. Então, por isso, há benefício de ordem. Então, pessoal, ambas as responsabilidades dessas duas sociedades, tanto a personificada como a não personificada, são subsidiárias responsabilidades. Aqui busca primeiro ao benefício de ordem do patrimônio da pessoa jurídica, da empresa, e aqui o patrimônio especial, que é esse patrimônio dedicado para a exploração da atividade. Próximo tópico, sociedade de pessoas e sociedade de capital. Pessoal, qual que é a diferença? Aqui, na sociedade de pessoas, é interessante a gente ter em mente que na formação de algumas sociedades, os sócios se importam e muito com o vínculo existente entre eles. Então, há um vínculo de colaboração entre os sócios, entre as pessoas. Por isso é que se diz que a sociedade é de pessoas. Nessas hipóteses, meus caros, é uma resistência natural para a entrada de terceiros. Então, a tendência é manter aqueles sócios, tem esse vínculo entre eles e dá uma resistência contra terceiros. Então, a pessoa, os sócios importam aqui. Por comparação, já vou adiantar o tópico aqui de baixo da sociedade de capital, é que ali, pessoal, pouco importa as pessoas, importa somente o capital. Então, isso é para fazer esse contraste logo de início para ficar claro aí na cabeça de vocês. Agora, ó, a sociedade de pessoas. Então tá aqui, indispensável esse vínculo, que é chamado de affectio societatis. É uma palavra em latim que cai bastante também nas provas. É bem comum ser usada aqui no ramo do direito empresarial. O affectio societatis é justamente esse vínculo que existe entre os sócios. E aí, como que a gente identifica se essa sociedade é de pessoas? Não acabamos de dizer que ela tem uma restrição, ela tem uma resistência para a entrada de terceiros? Pois bem, nas sociedades de pessoas haverá uma cláusula de controle para a entrada de terceiros. Então, aqui é importante a gente falar como que um terceiro pode ingressar na sociedade. De 3 formas, pessoal: cessão de cotas, sucessão e penhora de cotas. Então, nas sociedades de pessoas, haverá uma restrição quanto a essas 3 possibilidades. Por exemplo, a sucessão. Pode haver uma cláusula que impeça o herdeiro, por exemplo, de ingressar na sociedade. Aqui, na penhora de cotas, não é possível, e isso não é viável, impedir que o credor, que então penhorou essas cotas, ingresse. Como que o controle vai ser feito nesses casos? É um direito de preferência que os sócios terão para comprar essas cláusulas e aí impedir que esse credor entre. Então, na sociedade de pessoas, há restrições. É mais difícil um terceiro adentrar a sociedade. E aqui na sociedade de capital,
Como que funciona? Como dito anteriormente, somente o capital importa, pouco importa quem são os sócios, as pessoas só veem aqui o interesse é só no capital e como que identifica? Não há cláusula de controle para ingresso de terceiros. Ou seja, essas três formas, cessão de cotas, sucessão e penhora de cotas, ocorrem livremente. Tudo bem? Vamos agora para o próximo slide. Vamos falar de sociedades simples e sociedade empresária. Pessoal, aqui é muito curioso. A forma mais fácil que tem de entender essa diferença de sociedade simples e sociedade empresária é pela própria lei. Então, por isso aqui nesse caso, eu trago propositalmente o texto de lei e aí monto um esqueminha abaixo para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Vamos ler então? Antes, só um breve adiantamento. São dois critérios que a lei usa para separar a sociedade empresária da sociedade simples. Uma é relacionado ao objeto social e o outro simplesmente a lei diz é ou não é empresária ou simples. Vamos lá? Vamos ler aqui com calma. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário e simples as demais. Então vamos lá, aqui no caput do artigo 982 do Código Civil. Vemos aqui muito claramente que o critério é a análise do objeto social. Se aquela sociedade, toda sociedade tem que ter um ato constitutivo e nele é previsto o objeto social, qual atividade vai ser explorada. Se essa atividade for empresária, como a gente aprendeu a definição no artigo 966, o artigo 967, aqui, se a atividade for empresária, a sociedade será então empresária, com análise do objeto social. Por outro lado, se o objeto social, não for uma atividade empresária, então, por exclusão, as demais serão sociedades simples, como, por exemplo, uma sociedade de arquitetos, sociedade de dentistas, sociedade de médicos, aqueles profissionais, o que a gente chama de profissionais liberais, são os profissionais intelectuais, tudo bem? E aí, aqui, no parágrafo único, independentemente de seu objeto, então aqui a gente já vê que mudou o critério, não tem mais a ver com o objeto. Considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, pessoal, vocês veem que aqui não tem absolutamente relação nenhuma com o objeto. A lei prevê categoricamente, expressamente, que toda sociedade por ações é empresária e que toda cooperativa é simples. Portanto, montei aqui um esqueminha, um quadro para ficar mais fácil a visualização. O objeto social, então, falando da sociedade simples, foi uma atividade não empresarial, então essa é uma das hipóteses para a sociedade simples, mais a cooperativa. Então essa primeira parte aqui, essa daqui leva em conta o objeto social e essa daqui é por pura definição legal. A lei é direta ao prever que a cooperativa é uma sociedade simples. Qual é a consequência de uma sociedade simples? Não pode sofrer falência e não tem direito à recuperação de empresas. E aqui, a sociedade empresária, igual, é o contrário da parte de cima. O objeto social é uma atividade empresarial, está previsto aqui na primeira parte do artigo 982, que é o que a gente acabou de ler aqui em cima, e mais as sociedades por ações. Tudo bem? Então esses são os critérios aqui utilizados. O objeto social, sendo empresário ou não empresário, vai ser empresário vai ser uma sociedade empresária e não empresário vai ser simples e mais aqui, por definição legal, cooperativa é simples e sociedade por ações é empresária. Pessoal, vamos falar agora de nome empresarial. O nome empresarial vem regulado no Código Civil dos artigos 1155 a 1168. O que é importante? O nome empresarial, ele nasce com o registro. Então, ele só passa a existir juridicamente com o registro. O que é interessante aqui? A questão da exclusividade. Pessoal, quando a gente vai registrar o nome empresarial, há um requisito. Esse requisito é que ele não pode ser igual a nenhum outro já registrado. Como vimos que as juntas comerciais, há uma em cada estado, a competência é estadual, então essa exclusividade, porque se eu vou e registro um nome empresarial inédito, portanto novo, preenche o requisito de não ser igual a nenhum outro já registrado, eu consigo então fazer esse registro, eu vou ter a proteção da exclusividade. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro empresário
poderá registrar o mesmo nome do que o meu que já está registrado. Então, isso quanto à exclusividade. Aqui a impossibilidade de alienação, ali em um artigo muito curto, aqui a lei é muito direta ao prever que o nome empresarial não pode ser objeto de alienação, ele não pode ser alienado. Tudo bem? E aí aqui a gente vai falar das espécies do nome empresarial. Muito simples. Nas aulas anteriores a gente já falou sobre firma e denominação, lembram-se? Firma, como vimos, é quando está o nome ou sobrenome no próprio nome empresarial, tem que constar lá. E a denominação é o nome inventado. Pois bem, a firma individual é aquela utilizada pelo empresário individual. E a firma social, então, vai ser aquela utilizada pelas sociedades. E aí a lei prevê as sociedades que obrigatoriamente devem ter como nome empresarial a firma e aquelas que opcionalmente, elas têm a alternativa, a opção de ter então como nome empresarial a firma. Vamos ver quais são? Então, firma social deve, obrigatoriamente, ela deve ser utilizada pela sociedade em nome coletivo e pela sociedade em comandita simples. E ela pode ser utilizada pela sociedade limitada, pela sociedade em comandita por ações e a Eireli. Aqui, pessoal, evidente, vale aqui o lembrete de que a Eireli não é sociedade. Vimos que ela é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Portanto, não é sociedade, não é um sócio, ela não tem sócio. A gente viu lá no primeiro, no segundo bloco, que não é uma empresa, uma sociedade unipessoal, é algo diferente. Então aqui fica o lembrete, só para lembrar que ela pode utilizar a firma e ela pode usar a denominação, fica mais fácil para vocês memorizarem do que esse conteúdo todo espalhado, mas não se esqueçam de que não é uma sociedade. E aí, aqui como uma outra espécie de nome empresarial, a denominação. A denominação, que é o nome inventado, ela obrigatoriamente deve ser usada pela sociedade anônima, pela SA, e ela pode ser utilizada pela mesma que pode usar a firma social. Então percebam aqui que os mesmos nomes, sociedade limitada, comandita simples e Eireli. Então essas empresas, essas sociedades e a Eireli podem escolher por firma ou por denominação. Vamos agora para o próximo slide, falar do incapaz como sócio. Meus amigos, vocês se lembram que a gente estudou o incapaz como empresário individual. Aqui então a gente vai analisar os requisitos do incapaz como sócio e fazer um apontamento específico da diferença do incapaz como empresário individual e do incapaz como sócio. Bom, o incapaz pode ser sócio. O incapaz, tanto absolutamente como relativamente, ele pode ser sócio. E quais serão os requisitos obrigatórios para que o incapaz possa exercer o papel de sócio? Eles estão previstos no artigo 974, parágrafo 3º, incisos de 1 a 3. Esses incisos de 1 a 3 trazem exatamente esses 3 requisitos. Primeiro, capital social totalmente integralizado. Aqui só para esclarecer, que às vezes falam o que significa mesmo essa palavra, integralizado. O capital integralizado é o seguinte, quando a gente, no ato constitutivo de uma empresa, consta nesse ato constitutivo o capital social. Então é aquele conjunto de bens, o patrimônio, que vai ser destinado, o capital também, que vai ser destinado para a exploração da atividade. Esse patrimônio, ele só consta ali no papel, no momento do capital social, aquilo que consta. A integralização é o ato de efetivamente colocar esse patrimônio, esses bens, esse dinheiro na exploração da atividade. Então, para o sócio, para o incapaz, ele só vai poder ser sócio se todo o capital social, então o capital social totalmente integralizado, todo o bem já está lá, que a gente viu que há consequências quando o capital social não está totalmente integralizado. Por proteção, então, do sócio, há esse requisito aqui específico. B, estar representado ou assistido. É evidente, pessoal, que se o sócio não está em pleno gozo da sua capacidade civil, ele é relativamente ou absolutamente incapaz, é necessário então que ele esteja assistido, no caso de relativamente incapaz, ou representado, no caso de absolutamente incapaz. E aí, por fim, o terceiro requisito, também bem intuitivo, é aquele que fica mais fácil de decorar, ele não pode ser o administrador, pela própria proteção dele e própria proteção da sociedade. Se ele não está em plena capacidade civil, é natural que haja essa limitação que o impeça de ser administrador. E aqui, essa observação importantíssima que é diferente do empresário individual. Meus amigos, atenção!
o incapaz como sócio independe de autorização judicial. Então não é necessário ir ao judiciário pedir a autorização para que o incapaz seja sócio. Basta então preencher esses 3 requisitos: capital social totalmente integralizado, estar representado ou assistido e não ser o administrador. Vamos lá? Muito bem entendido. Vamos agora para a sociedade em comum. A sociedade em comum, ela é prevista nos artigos 986 a 990 do Código Civil. Qual é a característica principal da sociedade comum? A sociedade em comum, ela não tem registro. E aí a gente vai ver, na sequência, as espécies então dessa sociedade em comum. Quando a gente fala puramente em sociedade em comum, que é o mesmo nome aqui de cima, então significa que não tem registro. Aqui, na doutrina, fala-se em 2 espécies da sociedade em comum, a sociedade de fato e a sociedade irregular. Bom, por todas serem sociedade em comum, é evidente que não tem registro, senão não seriam espécies de sociedade em comum. E qual então é a diferença de uma para outra? A sociedade de fato, ela sequer tem contrato social. Pessoal, é aquelas pessoas que se unem, se juntam, sem contrato, sem nada escrito, vamos se juntar, vamos começar a exercer uma atividade empresarial. Essa é a sociedade de fato. Então ela é a sociedade puramente por exercer uma atividade empresária, mas não tem registro e não tem nem o contrato social. É absolutamente informal. E aqui a sociedade irregular é aquela que já tem o contrato social, mas por algum motivo ele ainda não foi registrado. Então todas essas são sociedades em comum. E aí aqui a gente entra, sempre uma questão importante, como fica a responsabilidade desses sócios, dessa sociedade em comum. A lei ela se preocupou em prever nesses casos, mesmo sem contrato social, ou ainda que exista contrato social sem o registro ainda, como que fica a responsabilidade dos sócios. A responsabilidade, a lei é clara ao prever que ela é ilimitada e solidária. Como que funciona, pessoal? A gente tem que analisar essa responsabilidade em 2 óticas diferentes. Uma na ótica dos sócios e outra na ótica das sociedade, no singular. Na ótica dos sócios, a responsabilidade é solidária. O que isso significa? Que o credor pode cobrar integralmente o crédito de qualquer dos sócios, porque eles são solidariamente responsáveis. Não importa quem objetivamente contraiu aquela dívida. A dívida veio da sociedade, eu posso cobrar qualquer dos sócios. Então, isso significa, então, que a responsabilidade é solidária. E aqui, num segundo momento, como que fica a responsabilidade dos sócios em relação à sociedade? Então, o credor vai cobrar os sócios. Como que fica quando a gente coloca a sociedade? Bom, nesse caso, a responsabilidade é subsidiária. Então, mesmo nessa sociedade em comum, essa sociedade que não tem registro, a responsabilidade, é subsidiária. Por quê? Ainda que não haja personalidade jurídica, a gente viu que as pessoas não personificadas, nessas hipóteses, a responsabilidade também é subsidiária por conta do patrimônio especial. Então, não é o patrimônio da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, porque não há pessoa jurídica, mas há um patrimônio especialmente dedicado para a exploração da atividade. E é esse patrimônio, chamado de patrimônio especial, que vai responder, não está aqui na lousa, mas é o patrimônio especial, que é o que vai responder primeiramente pela dívida. E aí, então, há o benefício de ordem. E aqui, pessoal, uma ressalva muito importante. Então, a responsabilidade subsidiária significa que, primeiro, o credor tem que cobrar, exaurir, esgotar o patrimônio especial e depois, aí sim, atingir o patrimônio dos sócios, beleza? E como que funciona essa ressalva? O sócio que assinar, aquele que contraía a dívida, aquele que fez efetivamente o negócio jurídico em nome da sociedade, esse sócio, para a proteção do credor, ele não tem benefício de ordem, ele perde o benefício de ordem. Por isso, nessa hipótese, o credor pode cobrar diretamente do sócio. Não precisa, então, primeiro cobrar do patrimônio especial. Não é primeiro esse patrimônio que vai responder, entendeu? Não é tecnicamente cobrar o patrimônio especial, mas quando se cobra o sócio, a sociedade, primeiro responderia esse patrimônio. Quando não há benefício de ordem, é possível atingir diretamente já o patrimônio pessoal daquele sócio. Então, isso é a ressalva de perder o benefício de ordem. Tudo bem? Vamos agora para a próximo tópico, que fala da prova da existência da sociedade. Como que funciona? Aqui também, pessoal, temos que analisar em 2 óticas diferentes, pelos sócios e por terceiros.
O artigo 987, ele prevê que os sócios só podem provar a existência da sociedade por escrito, significa que se exige um documento. Então, por que o sócio vai querer provar a existência da sociedade? Vamos supor que um credor da minha sociedade me cobrou e eu, responsável solidário, fui obrigado a pagar. Se eu conseguir demonstrar que eu tinha sócios, que não sou único, porque lembre-se, se não tem registro, não tem documento, pode não ter nem contrato social, fica mais difícil. Então como que funciona? Eu vou querer provar que essa outra pessoa era meu sócio. Então com um contrato informal, um contrato de gaveta, ainda que não registrado, eu consigo demonstrar que ele era um sócio para aí eu regressar contra ele. Então o que é regressar? É a gente dividir de certa forma, falando um pouco menos técnico, dividir essa dívida, essa responsabilidade. Então a dívida era da sociedade, a dívida não era só minha, do Bruno, e aí eu vou conseguir regressar contra ele. Tive que pagar já tudo para o meu credor, que a dívida era da sociedade, paguei 100% e aí regresso contra o meu sócio. Por isso o interesse de provar a existência de mais sócios. E essa prova só pode ser feita, então, por escrito, com um documento. Mas para terceiros, para resguardar justamente o interesse dos terceiros, resguardar o interesse dos credores, essas pessoas podem provar a existência da sociedade de qualquer forma. Não há limitação de prova. Não se exige que essa comprovação se dê por escrito. Eu posso, por exemplo, chamar testemunhas para comprovar que havia sim uma sociedade e conseguir então o credor cobrar de mais pessoas. Tudo bem? E aí aqui, por fim, pessoal, vamos ver a falência e a recuperação de empresas, o cabimento dentro da sociedade em comum. Falência. Sociedade em comum pode falir? Sim, a falência não tem absolutamente relação com o registro. Então, ainda que não haja registro, a sociedade em comum pode falir. E a recuperação de empresa? Pessoal, temos que ter em mente que a recuperação de empresas é um benefício concedido às sociedades. E o requisito, a exigência para o uso desse benefício é que a sociedade esteja regular. Aqui no caso da sociedade em comum, como não há registro e portanto é irregular, ela não pode usar a recuperação, ela não tem direito a esse benefício da recuperação de empresas. Isso está previsto no artigo 48 da Lei de Falências. Pessoal, agora vamos fazer então, como já de praxe, uma revisão rápida de todos os tópicos para que vocês fixem bem esse conteúdo. Vamos lá. No primeiro slide, vimos as observações finais relativas ao estabelecimento, que foi objeto de estudo do bloco anterior. Vimos que é possível a penhora do estabelecimento, e a súmula do STJ nesse sentido, que é possível a alienação do estabelecimento em falência e recuperação de empresa, e que nessas hipóteses o adquirente fica livre dos ônus. Vimos também que o adquirente por trespasse, que é o acordo de vontades, a alienação que não se confunde, não tem a ver com essa alienação aqui em cima da falência e recuperação de empresa. O adquirente, então, por trespasse, fruto de acordo de vontades, ele responde pelas dívidas tributárias e trabalhistas. E aqui os artigos que tratam disso. No segundo slide, já falando do objeto principal dessa aula, falando de sociedades, as características gerais, vimos os critérios da quantidade de sócio. A regra, então, é no mínimo 2 sócios, que sempre sociedade pressupõe, mas a regra do sistema é que haja 2 sócios e, excepcionalmente, poderá ser admitido no sistema um único sócio. É o que a gente chama de sociedade unipessoal. Quando que isso será possível? Nessas 4 hipóteses. Basta dar uma lida. 180 dias para toda a sociedade salvo SA. Para a SA, 1 ano. A subsidiária integral, que admite como único acionista uma sociedade brasileira, e a sociedade unipessoal de advocacia. Depois a gente viu a sociedade personificada e a sociedade não personificada. Vimos que a diferença é justamente a existência ou não de personalidade jurídica, que a personalidade jurídica surge com o registro. É o registro que faz surgir a personalidade jurídica. Portanto, a personificada que tem personalidade jurídica, evidentemente que tem registro. A não personificada não tem personalidade jurídica e não tem registro. O nome empresarial, vimos que a personificada tem e a não personificada não tem, e vimos que em ambos os casos a responsabilidade dos sócios é subsidiária. Subsidiária porque, nesse caso, o benefício de ordem, primeiro é atingido o patrimônio da pessoa jurídica e, na não personificada, é atingido primeiro o patrimônio especial, previsto no artigo 988. Então, há aqui também o benefício de ordem. Sociedade de pessoas e sociedade de capital.
Aqui a gente viu, pessoal, que a sociedade de pessoas, ela leva muito em consideração o vínculo de colaboração dos sócios, o affect societatis, que aqui na sociedade de pessoas, as pessoas importam. É interessante, é importante a pessoa do sócio. Ao passo que, na sociedade de capital, pouco importa a pessoa e importa somente o capital em si. Vimos que a forma de identificar é a existência ou não de cláusula de controle para entrada de terceiros, cláusula de controle para ingresso. Vimos que a forma desses terceiros ingressarem são essas três. Então, se essas três formas forem de certa forma livres, será de capital. Se houver, então, um obstáculo, uma restrição maior para o ingresso de terceiros, será uma sociedade de pessoas. Portanto, essa cláusula de controle. Depois vimos sociedade simples e sociedade empresária. Aqui o texto de lei é bem claro e didático para nos ensinar. Primeiro critério, objeto social. Se for um objeto social, atividade empresarial, será uma sociedade empresária. Se for não empresarial, sociedade simples. E aí, por fim, a definição direta da lei. A lei impõe que a cooperativa sempre é uma sociedade simples e que a sociedade por ações sempre é uma sociedade empresária. Nome empresarial passa a existir com o registro, a exclusividade é estadual em cada junta comercial e é impossível, não é possível vender o nome empresarial, ele não pode ser objeto de alienação. Vimos as espécies firma e denominação, firma tem a ver com o nome dos sócios, ou no caso do individual, o nome do empresário individual, e a denominação é o nome inventado. E vimos aqui quem pode e quem deve usar cada uma dessas espécies. Vimos o incapaz como sócio, esses três requisitos: capital integralizado, estar representado ou assistido e não ser o administrador. E vimos aqui a atenção que independe de autorização judicial. E no nosso último slide, na sociedade em comum, vimos que a sociedade tem por característica não ter registro, que é de fato não tem sequer contrato social e que a sociedade regular tem contrato social, mas também não tem registro. Vimos a responsabilidade dos sócios, que é ilimitada e solidária. Então, entre os sócios, a responsabilidade é solidária e em relação à sociedade é subsidiária por conta do benefício de ordem, que é restringido a uma exceção quanto ao sócio que contratou em nome da sociedade. Esse perde o benefício de ordem, tudo bem? E aí, a prova da existência pelos sócios somente por escrito do documento e por terceiros de qualquer modo. E aí, para finalizar, vimos que a sociedade em comum pode falir e que a recuperação de empresas, que é um benefício, não se aplica à sociedade em comum. Pessoal, mais um bloco um pouco corrido, com bastante conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem à vontade aí para voltar às aulas, para pausar. E aí nos vemos no próximo bloco. Até lá!